E aí, vamos falar de um assunto que vira e mexe causa uma certa estranheza, né? Jejum. Pois é, uma prática que existe há milênios, mas que muita gente ainda olha meio de lado. Mas a pergunta que fica é: será que a gente está entendendo o jejum do jeito certo? Pois é, essa é a grande questão, né? Quando se fala em jejum, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é, sei lá, passa fome por religião, uma coisa meio radical, uma privação que parece não fazer sentido nenhum hoje em dia. Mas e se tiver muito mais coisa por trás disso do que a gente imagina? Olha, por séculos e séculos, o jejum foi uma peça-chave, sabe? Uma disciplina espiritual muito importante em várias culturas. E o mais interessante é que, quando a gente começa a cavar um pouco mais fundo, a gente descobre que o objetivo nunca foi o sofrimento em si. Pelo contrário, é uma busca por algo que vai além do corpo, uma jornada que muda a gente de dentro para fora. Então, para a gente entender de verdade o que é o jejum, o primeiro passo é mudar a nossa lente, ajustar o foco. A gente vai ver que o ponto principal aqui não é um ritual para inglês ver, sabe? Mas sim uma coisa muito mais íntima, uma conexão interna. E essa ideia fica muito clara aqui nesse ensinamento de Jesus. A instrução é direta, sem rodeios. Jejum não é para fazer show. Ele coloca lado a lado, de forma bem contrastante, a prática que busca aplausos e um ato de devoção que é silencioso, que foca totalmente no que está dentro do coração. E aqui a gente consegue ver essa diferença de um jeito bem visual. De um lado, o jejum dos fariseus, que era basicamente uma performance, né? Uma ostentação para todo mundo ver e admirar. A motivação, ser reconhecido pelas pessoas. Já do outro lado, o que Jesus ensinou é completamente diferente. É um ato de intimidade, de humildade. A motivação aqui é outra, é fortalecer a relação com Deus, bem longe de qualquer plateia. E claro, a recompensa vem de lugares totalmente distintos. Essa analogia aqui é perfeita, né? Pensa bem, é como a diferença entre escrever uma carta de amor num outdoor gigante no meio da cidade e entregar uma cartinha escrita à mão, em segredo, para a pessoa amada. O outdoor tá ali gritando por atenção, querendo que todo mundo valide aquele sentimento. A carta não, o valor dela tá na conexão real, privada. O jejum, nesse sentido, seria essa carta. O que importa é a sinceridade e não o público que está assistindo. Ok, a gente falou bastante da parte espiritual. Mas agora, vamos dar um giro de 180 graus e olhar para a ciência. Porque, por incrível que pareça, a ciência moderna tem coisas fascinantes a dizer sobre os efeitos dessa prática tão antiga no nosso corpo e, especialmente, no nosso cérebro. Aí fica a pergunta, né? Uma prática de milênios atrás, será que ela tem algum benefício que a ciência de hoje consegue comprovar? E a resposta das pesquisas mais recentes não é só um sim, é um sim bem grande. Elas estão descobrindo mecanismos no nosso corpo que, olha só, parecem ter sido feitos para funcionar exatamente assim. Dá uma olhada nisso aqui. A ciência mostra que o jejum pode de fato aumentar a clareza mental e a concentração. Ele também estimula a produção de uma proteína super importante para a memória e para o aprendizado, chamada BDNF. E não para por aí. Ajuda a melhorar o humor, a reduzir o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, e ainda por cima ativa um processo poderoso de, digamos, uma faxina nas nossas células. E o nome desse processo-chave é autofagia. Parece estranho, né? Literalmente significa comer a si mesmo, mas é basicamente o sistema de reciclagem do nosso corpo. Quando a gente jejua, a gente dá uma folga para o corpo e ele aproveita para fazer essa faxina, sabe? Elimina as partes das células que estão velhas ou danificadas e abre espaço para o novo. E só para ter uma ideia da importância disso, a descoberta de como a autofagia funciona ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 2016. É algo realmente sério. Para ficar ainda mais fácil de entender, vamos usar outra analogia. Pensa no seu cérebro como um computador que nunca desliga. Com o tempo, ele vai acumulando um monte de arquivo temporário, processos rodando em segundo plano e acaba ficando lento. O jejum funciona como um reboot geral. A autofagia é a limpeza de disco que tira todo o lixo celular. E, ao mesmo tempo, o cérebro ganha um upgrade com mais BDNF. O resultado? Mais velocidade de processamento, ou seja, mais clareza mental e foco. Bom, já vimos o porquê, tanto do lado espiritual quanto do científico. Agora, vamos para a parte prática, o como. Para quem ficou com vontade de explorar essa prática, a boa notícia é que existem alguns passos bem simples para começar com segurança e, o mais importante, com um propósito bem definido. Olha, o processo todo pode ser resumido em 4 passos. Primeiro passo, defina o seu propósito.
Por que fazer isso? Ter essa clareza é o que dá sentido a tudo. Segundo, prepare-se. Vá com calma, prepare o corpo e a mente. Terceiro, escolha o seu método. Não precisa ser radical, pode ser pular uma refeição, por exemplo. O importante é achar o que funciona para cada um. E quarto, que talvez seja o mais crucial de todos, use o tempo que você ganharia, o tempo da refeição, para se conectar com aquele propósito inicial. E essa frase do A.W. Tozer, ela resume tudo de um jeito genial. Eu jejuo o suficiente para que meu estômago saiba quem manda. É isso, o jejum como uma ferramenta de autodisciplina, um jeito de lembrar que a gente pode sim colocar o espiritual acima do físico, que nossos impulsos não precisam estar no controle o tempo todo. A intenção pode ser mais forte. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A gente vive num mundo de barulho constante, de consumo, de notificação piscando o tempo todo, um mundo de satisfação imediata. E o jejum nos convida a fazer o exato oposto, a dar uma pausa, a se esvaziar um pouco, a escutar. A pergunta que fica é: o que a gente poderia descobrir nesse silêncio? A resposta para isso talvez seja a essência de tudo isso que a gente conversou hoje.